Queria voltar agora aqui com o Vandick, para a gente, queria fazer uma pergunta aqui, Vandick, em meio a toda essa situação de Americanas, né, a gente está vendo, debatendo este assunto já há alguns dias, desde que toda essa questão veio à tona. A minha pergunta é sobre a empresa PwC, uma empresa de renome, né, uma empresa de auditoria, que fez auditorias, né, inclusive, e não constatou nenhum tipo dessa me fugiu a palavra? Inconsistência. Inconsistência, isso, inconsistência contábil. Como que você enxerga, né, a questão de PwC, com a força que ela tem mundialmente em relação a não ter visto isso, e o quanto você acredita que as empresas de auditoria elas podem sofrer também agora uma pressão, né, muito grande por parte, na hora de uma negociação ali, quem vai confiar exatamente numa auditoria quando uma questão tão grave como essa não foi vista? Bom, Paula, essa é a pergunta de 20 bilhões de reais, né? Eu acho que é muito importante a gente olhar e fazer uma análise retroativa e olhar que todos os escândalos que se abateram sobre os mercados nos últimos 20, 30 anos, eles começaram e terminaram com empresas de auditoria. Obviamente, elas não são quem criou o escândalo ou promoveu o problema. Tá certo? Mas elas foram sócias no desenvolvimento do problema ou por ação ou por inação. Isso que a gente tem que tomar cuidado para não acusar de atos. No entanto, a inação também é parte do problema. O que eu vejo é que toda a estrutura, o modelo de negócios das empresas de auditoria, ele está em xeque. E ele está em xeque há muito tempo. Esse é um modelo complicado, porque eu pago para você me auditar e você dizer aquilo que eu fiz errado e reportar para os acionistas e o regulador. No entanto, essa é uma relação que ela é ingrata, porque dependendo do tamanho de quem você audita, e no caso das Americanas você audita, você não está auditando apenas as Americanas S.A., você audita uma empresa que pertence aos 3 homens mais ricos do Brasil. A mesma coisa aconteceu com Enron, com WorldCom, que eventualmente acabaram no esfacelamento do que era na época uma das maiores, se não a maior empresa de auditoria, que era a Arthur Andersen, que foi assimilada por outras grandes empresas como a própria PwC. A grande questão aí é o seguinte: quando eu audito quem não tem um poder muito grande, uma empresa média, uma empresa que não tem acionistas tão fortes como essa tríade, né? essa tripla de ases, que são Jorge Paulo, o Beto Sicupira e o Marcel Telles, e que também tem diversos outros investimentos de peso, né? Nós estamos falando de Burger King, nós estamos falando de Heinz, a gente está falando de Ambev, principalmente, entre outras, mundo afora. Então, isso leva a uma questão de que, no momento que eu detecto alguma coisa errada, né, será que eu tenho o poder e será que eu arrisco perder o meu negócio em bater de frente com acionistas tão poderosos, ou prefiro fazer ouvidos bocos e olhos cegos? Quer dizer, ninguém aqui diz que a PwC ou qualquer outra empresa, qualquer outra Big Four, ou qualquer outra auditoria, ela é partícipe, né, no processo de cometimento de uma fraude, se é que houve uma fraude nesse caso. Mas tudo indica que houve, né, como houveram no passado, no Grupo X, Petrobras, Andrade Gutierrez, Odebrecht. Quer dizer, tem uma lista de empresas que cometeram de fato fraude e empresas que cometeram fraude fora do Brasil. E que o mesmo processo de ouvidos mocos e olhos cegos, né, são os 3 macaquinhos, né? Os 3 famosos, mas não ouço nada, não vejo nada, não falo nada, né? Quer dizer, isso coloca o modelo de auditorias, e no caso aqui das Americanas é a PwC, em xeque, né? Como é que a gente sai dessa, né? Será que não viu porque não pegou? Se não pegou, é incompetente, né? Porque um buraco desse tamanho e que tem a ver com um passivo, que deixa de ser um passivo,
de recebíveis por parte das empresas que são os fornecedores e que vira, de repente, um processo de dívida com o banco, que é algo muito mais pesado quando a gente analisa o balanço de uma empresa, né, do que uma dívida com o fornecedor. Dívida com o banco é aquele negócio que o banco pode pedir a qualquer hora, né? É diferente o relacionamento. Quer dizer, como é que uma conta tão relevante com 5 bilhões de dólares, 20 bilhões de reais, passa assim, né, escanteada, não vista? Então aí tem um problema de incompetência. Quer dizer, isso precisa ser visto e precisa ser visto se foi, quem foi e por que foi dessa maneira, né? Contratamos pessoas erradas, etc. Pelo outro lado, se eu sabia, peguei e fiquei quieto por medo de ações que poderiam vir por parte dos grandes acionistas, que são os maiores capitalistas do Brasil e alguns dos maiores capitalistas do mundo. Como é que é a atitude dessas pessoas, né, com relação a outras empresas do grupo na possibilidade de novos negócios? Quer dizer, o modelo, para mim, é um modelo que está em xeque, né? Eu, como abri essa sua pergunta com a sua resposta, com essa resposta, dizendo que o escândalo sempre começa e termina nas auditorias, eu sinto falta de maior pronunciamento por parte das auditorias envolvidas e, né, um maior escrutínio do mercado com relação a isso aí, porque nós estamos chegando a um ponto que não dá mais para coisas desse tamanho, né, desse porte, 20 bilhões, passarem de maneiras às cegas. Não é possível.